Em nome de Allah, clemente e misericordioso, a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, e sobre todos os seus companheiros e seguidores até o dia do juízo. Ele, sallallahu alaihi wa sallam, é quem disse: deixei entre vós duas coisas. Ao se apegarem a estes dois pontos, jamais irão se desviar. O livro de Deus, Al-Qur'an, o livro de Deus e a minha sunnah, e a minha tradição. No dia de hoje continuamos a falar sobre o segundo sucessor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o segundo sucessor guiado, Umar ibn al-Khattab. Umar, que pode ser considerado o pioneiro em vários aspectos. Abdullah ibn Mas'ud, ele cita Umar e diz: o Islã dele, a conversão dele ao Islã foi uma conquista, e o governo dele foi uma misericórdia. Quando a gente fala sobre governo ou sobre sucesso em vários aspectos da vida, muitas pessoas, quando essas pessoas têm um sucesso político, um sucesso financeiro, muitas dessas pessoas, elas acabam por se ostentar e por se acharem e se tornarem superiores sobre as pessoas. Coisa que não aconteceu com estes personagens exemplares que nós citamos e tentamos ler a biografia deles para sermos seguidores deles no que pudermos. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: tilka ad-daru al-akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. A vida eterna, a salvação depois da morte, Deus concederá àqueles que não querem ostentação na vida terrena e não querem corrupção nela. E o exemplo de uma pessoa que não quer ostentação nem corrupção nessa vida é Umar ibn al-Khattab. Dentre as histórias de Umar, é narrado que uma pessoa perguntou para ele: Umar, por que você não dorme? Descansa mais um pouco? Aí ele respondeu para essa pessoa: eu temo, se eu dormir de dia, a minha nação será infeliz. Ele agora é governante. Ele está pensando não nele, está pensando nos cidadãos que estão sob a sua responsabilidade. Ele diz: se eu dormir de dia, a minha nação será infeliz. E se eu dormir de noite, eu serei infeliz. Ou seja, quero dedicar a minha noite para a adoração a Deus e o meu dia para a minha nação. Umar é considerado pioneiro em percorrer a cidade de noite, para ver a situação das pessoas pessoalmente. Ele percorria as ruas da cidade e via o que estava a acontecer com as pessoas, qual era a situação delas, quem estava necessitado, se existia alguém que estava corrompendo. Umar ibn al-Khattab certo dia foi visto por um grande companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é também seu companheiro, Talha ibn Zubair. Ele viu Umar entrando numa casa, entrava nessa casa e saía, e isso se repetia todos os dias. Então Talha, ele entrou nessa casa e quis ver o que faz lá Umar. Por que Umar entra nessa casa todo dia? O que faz ali? Então ele entrou nessa casa, bateu, ninguém foi abrir, só convidaram ele: pode entrar. Quando chegou lá dentro, o que encontra? Encontra uma senhora que não pode andar, que já não tem mais visão. Pergunta para ela: quem cuida da senhora? Ela disse para ele: eu não tenho ninguém que cuida de mim, só tenho um homem que vem aqui todos os dias, cuida de mim, vê o que eu preciso, varre a minha casa, prepara para mim o meu alimento e vai embora. Não sei quem é. Esse era governante. Esse era, vamos chamar entre aspas, o presidente, Amirul Mu'minin, o Amir dos crentes. Por causa da sua justiça, tinha medo de Umar. Os romanos, os persas, os árabes, todos o respeitavam. Às vezes, quando nós ouvimos alguma história dessas sobre uma pessoa comum, a gente diz: é uma virtude muito grande. Porém, quando é um governante,
cuida de uma senhora na sua casa e não diz: eu sou o governante, eu sou o líder e estou aqui para fazer isso com a senhora. Não quer das pessoas recompensa alguma nem prêmio algum. Dentre as coisas que são citadas no governo dele também, o filho dele, Abdullah ibn Umar, ele comprou um camelo. E esse camelo era fraco e magro. Se alimentou bem esse camelo e se tornou o melhor dos camelos e o mais forte, o mais gordo. Umar passou por esse camelo e disse: de quem é esse? Ninguém tem um camelo igual a esse. Disseram para ele: é do teu filho, Abdullah. Ele chamou Abdullah e disse: de onde você comprou isso? Ele falou: eu comprei ele com o dinheiro que eu tinha, comprei ele bem fraco, magro, e ele começou a comer e se alimentar e ficou assim. Umar disse para ele: venda o camelo, pegue o que você pagou, pegue o seu capital e devolva o resto para a Casa da Moeda. Devolva o resto para o governo. Por quê? Quando o seu camelo passava pelos pastos, as pessoas diziam: alimentem o camelo do filho do presidente, alimentem o camelo do filho de Umar. Não iriam alimentá-lo se você não fosse meu filho. Vá, pega o seu dinheiro, o que você pagou, e o restante, o lucro, devolva. Umar ibn al-Khattab é visitado pelo mensageiro do rei persa. Vocês devem conhecer mais ou menos como eles devem se vestir: coroa, uma roupa cheia de joias, ouro, prata. Então ele vem à procura de Umar, é o mensageiro do rei persa. Ele vem procurar o rei dos muçulmanos. Ele chega e pergunta: onde é o palácio do vosso rei? As pessoas dizem: a gente não tem rei, tem o Amir, e ele não tem palácio. Se você quiser, vai na casa dele e acha ele lá. Foi até a casa dele, o filho dele abriu, ele não está, meu pai não está, ele pode estar por aí no deserto, não sei, deve estar procurando, ocupado em alguma situação para o povo. Aí foram a procurá-lo, encontraram ele dormindo, descansando debaixo do céu, debaixo do sol. Nada cobria ele, nem o castelo, nem um teto, nem nada. Descansava um pouco. Então eles disseram: esse é o rei de vocês? Esse é o líder? Esse é aquele do qual tem medo dele, o meu rei? Aí olhou para ele e disse o quê? Disse a seguinte frase: Umar, você governou e governou com justiça. Por isso, você teve segurança e pôde dormir. 4 coisas: governastes, fostes justo, e por governar com justiça, descansou com segurança e pôde dormir. Quem pode deitar da maneira que deitava Umar no deserto, num governo corrupto, seja em qualquer época, em qualquer lugar? Dentre as histórias também, agora a gente viaja até onde? Aqui estamos em Medina, viajamos para o Egito, outra cidade que foi conquistada por Umar. O filho do representante do Umar e do Amir de Masr, que é enviado por Umar, se chama Abdullah ibn Amr ibn al-As. Então Abdullah, ele está participando de uma corrida de cavalos, algo do gênero, e o que acontece? Acaba tendo uma discussão com um cristão egípcio, com um acópita. Então ele bate nele. Então esse que sofreu e foi agredido vai com o pai dele até Umar, pega e viaja do Egito até Al-Medina, porque ele ouve que Umar ibn al-Khattab é um líder justo. Vai até Umar e diz para ele o que aconteceu: agrediu meu filho sem direito algum. Umar manda trazer Abdullah e também Amr ibn al-As do Egito, traz ele para cá, recebe o cristão egípcio na casa dele, espera ele chegar que a gente vai ver o que aconteceu. Chegam, e aí ele ouve de todas as partes, dá o chicote para o rapaz e diz para ele: bate nele como ele bateu em você e faz doer, pode fazer doer na minha frente. Depois ele fala: agora bate no pai dele. O homem diz: calma, mas ele não fez nada, é o filho dele que fez. O que o Umar diz? Ele conclui: se ele não fosse filho dele, que é o governante do Egito, ele não fazia isso.
E são muitas as histórias. Finalizamos com a Palestina, que hoje é ocupada, invadida, está em guerra, está em sofrimento, tem morte, tem agressão. Umar foi o primeiro a conquistar a Palestina, entrou em Jerusalém e recebeu as chaves da Palestina, dos custódios daquele lugar naquela época. E conquistou a Palestina pacificamente e deu todos os direitos de todas as pessoas, de todos os credos, cristãos e judeus naquela época. E é relatado o seguinte, que Umar ibn al-Khattab, ele enviou os muçulmanos para a conquista da Palestina, e o líder na Palestina, o patriarca de Jerusalém, ele não aceitou dar as chaves àquele que foi enviado por Umar. Ele disse: nós temos em nossas escrituras as qualidades da pessoa que vai receber essas chaves e que vai conquistar Jerusalém. Então que venha o vosso líder. Veio Umar. E Umar, quando chegou ali, não estava com montaria. Chegou a pé, entrou na cidade a pé. Quando o patriarca olhou, disse: a esse fomos ordenados a dar as chaves da Palestina. Quando chegou o horário de uma oração, foi convidado a rezar na igreja dos cristãos. Então Umar disse: não rezo lá dentro, temo que os muçulmanos depois de mim transformem a igreja em uma mesquita. Por respeito aos cristãos, o respeito à identidade de cada um, a crença de cada um, a escolha de cada um. Esse foi Umar ibn al-Khattab. O governo dele durou 10 anos e 5 meses. Quando veio a falecer, estava a morrer, ele não se preocupou consigo mesmo, se preocupou com a nação dele, com os muçulmanos depois dele. Logo juntou 6 pessoas, 6 líderes de confiança, para que um deles seja o sucessor dele. E o escolhido foi Uthman ibn Affan. E entre estes 6 estava o filho dele, Abdullah ibn Umar. Aí ele disse: vocês escolhem entre vocês 6 um sucessor. E Abdullah ibn Umar é o 7º. Porém, ele não pode ser o meu sucessor porque é meu filho. Já basta da minha família um ser responsabilizado pela nação inteira. Ou seja, ele só fica para desempatar. Se vocês votarem e tiver empate, Abdullah ibn Umar escolhe um, porém jamais ele. A responsabilidade, ele é quem dizia: se um jumento se perder lá no Iraque, eu temo que Deus pergunte a mim: por que você não arrumou o caminho para ela andar? Por que você, vamos dizer nos dias de hoje, por que você não asfaltou essa rua direito? Esse foi Umar, e foi enterrado ao lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cidade de Medina. Foi enterrado ao lado daqueles que ele amava e gostava e seguia, enterrado ao lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ao lado de Abu Bakr as-Siddiq. A pessoa, quando visita Medina, visita o túmulo do profeta sallallahu alaihi wasallam, cumprimenta o profeta, naturalmente, obrigatoriamente cumprimenta a Umar. Pedimos a Allah Azza wa Jal que sejamos seguidores de Umar, de Abu Bakr e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que eles sejam os exemplos para a nossa vida, inshaAllah ta'ala. Astaghfirullah al-azim li wa lakum.